Romanos 12:1 diz: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então eu quero falar sobre como sobreviver em um mundo insano. É um assunto muito vasto. Se você reparar no livro, você vai ver que ele tem mais de 20 capítulos, porque tem pano para manga, tem muito para falar. Mesmo, como disse aqui o pastor Richard, em um episódio como as Olimpíadas, a gente vê como os dias estão difíceis. Eu compartilhei com a minha irmã, desde criança eu nunca perdi 2 eventos, Copa do Mundo e Olimpíadas, nunca. Porque eu amo esportes e eu amo torcer para o Brasil. Mesmo que seja Brasil e Israel jogando, eu torço para o Brasil. Mesmo que seja Brasil contra os anjos do Senhor, eu torço para o Brasil. Quem é brasileiro aqui, até debaixo d'água? Nós temos que ser, gente, não adianta. Nós temos que ser brasileiros. Acabei de chegar dos Estados Unidos. Sabe o que eu acho de mais bonito na América? Não é iPhone, não é a beleza do país, não é o dólar, é o nacionalismo. Eles têm certeza que o país deles é o melhor do mundo. O dia que o brasileiro começar a olhar para o Brasil diferente, nós vamos mudar esse país. Mas hoje o que nós vivemos é um cenário que beira o caos, um cenário dificílimo. A Bíblia nos diz que à medida que os dias fossem passando, a coisa ia piorar. Mas nós estamos vendo de alguns anos para cá, principalmente de 2020 para cá, nós estamos vendo um apressamento desse caos, dessa confusão que o mundo está vivendo. A gente pode, por exemplo, citar o suicídio. O suicídio aumentou muito, muito entre as pessoas. O negócio é que as notícias não falam de suicídio para não incentivar outros, mas é a segunda maior causa de morte entre jovens brasileiros. O suicídio mata mais do que um monte de coisas que a gente pode ficar aqui falando, né? Então a gente pensa em divórcio. Em agosto de 2020, no meio da pandemia, os números de divórcio no Brasil subiram e adivinha? A pandemia acabou e os divórcios não desceram, continuaram altos. Adivinha quem mais pede divórcio no Brasil hoje? De cada 10 divórcios, 7 são mulheres. A mulher pede o divórcio. Antigamente era um homem, né? Hoje é a mulher. Nós estamos vendo hoje crianças com 8, 9 anos de idade, já diagnosticadas com depressão, querendo se cortar, já desesperadas, já falando em morrer. Nós estamos vendo que ao mesmo tempo que a rede social nos informa, ela também tem o poder de deformar. Então é uma arma maravilhosa, mas que tem que ser usada de uma forma muito peculiar. Nós estamos vendo guerras. Nós estamos vivendo hoje guerras. Eu sou filho de professor de história, de guerra eu entendo. Nós estamos vivendo hoje dias onde a qualquer instante nós podemos ver algo assim muito terrível acontecer. Nós estamos vendo esse recente conflito que está acontecendo na Ucrânia, e o presidente lá da Rússia disse, ele fez semana passada uma simulação, mandando mísseis atômicos para as capitais da Europa. Imagina isso. Nós estamos aqui, no meio disso tudo, não é? Vendo a violência crescer. Sabe o que eu li esses dias? Nunca houve tanto caso de câncer em pessoas abaixo de 50 anos. Um tanto de gente hoje tem câncer aos 20, aos 30. Então assim, o cenário é este. O cenário é complicado. Fizeram uma pesquisa no mundo inteiro para saber das pessoas o que eles estão achando desse pós-pandemia. E no mundo inteiro, 180 e poucos países, eles deram respostas. Mas aí eles resolveram ficar só com 3 respostas. Então, eis aqui o que as pessoas acham, como é que está o mundo hoje. Primeiro, o mundo hoje está injusto. O mundo hoje está injusto, o mundo hoje está solitário e o mundo hoje está doente. Injusto, solitário e doente foram as 3 coisas
que resumiram que as pessoas da Índia, que as pessoas do Chile, que as pessoas da Espanha, teve vários resultados, mas os principais foram esses 3. Como que você vê o mundo hoje? Um lugar solitário, é cada um que se vira, não tem amor. Hoje o cara cai morto aqui, a pessoa passa por cima e fala assim: morre aí, mas não me atrapalha não. O mundo atingiu semana passada 8 bilhões de pessoas, mas as pessoas nunca estiveram tão sozinhas. As pessoas estão solitárias. A pandemia nos colocou online e aí nós não sabemos agora voltar. Não é? Injusto. O mundo, as pessoas reclamam que estão vivendo injustiça. Pastor, eu estou vivendo muita injustiça. Eu estou vivendo coisas, quer ver algumas coisas que me falaram? Os ricos cada vez mais ricos e os pobres mais pobres. Isso aqui é verdade. Outra coisa, quem trai se dá bem e os traídos ficam sozinhos. Outra coisa, gente sem noção é aplaudida e gente boa e sábia é criticada. Injusto. O mundo está injusto. Lucinho, por que Deus deixa o mundo ser injusto? Deus nunca quis que o mundo fosse injusto. Nós abrimos a porta para isso no dia que nossos pais, Adão e Eva, lá no jardim, pecamos. Nesse dia a injustiça entrou. Por isso que você não pode esperar todas as respostas nessa geração. Por isso que nem tudo vai dar certo para mim e para você nessa geração. Nós temos que ter uma esperança de uma terra vindoura, de uma vida eterna, porque se esperarmos em Cristo só nessa vida, nós vamos nos decepcionar. Muitas vezes o mocinho morre. Lucinho, dá um exemplo, o apóstolo Paulo, talvez o maior cristão de todos os tempos. Eu fui lá em Roma, no lugar onde ele foi decapitado, olhei lá o lugar exato. Aqui foi decapitado o apóstolo Paulo por volta do ano 65. O cara fez tudo certo, morreu. Injustiça. Mas é assim o mundo hoje. Nem sempre quem faz tudo certo dá tudo certo, e nem sempre quem faz tudo errado dá tudo errado. E eu acho que esse último me deixa ainda com mais raiva do que o primeiro. A solidão está trazendo as pessoas para o individualismo, para a rejeição e para a frustração. Está todo mundo muito individualista. Aí sabe o que as pessoas querem? Dopamina. Aí na individualidade, o que as pessoas fazem? Correm para o prazer. Ou enche a cara de comida, ou enche a cara de série, ou enche a cara de pornografia, que é prazer a curto prazo, porque está só. Quando eu nasci, gente, eu nasci num outro mundo. Eu nasci num mundo onde eu olhava tinha 200 primos do meu lado. Quem nasceu num mundo onde você tinha... Eu contei um dia, eu tinha 11 machucados na perna direita e 12 na perna esquerda. Quem já teve essa honra? Quem já teve a marca da promessa aqui? Hoje, a pessoa... Ai, fizeram uma crítica de mim, eu quero morrer. Na nossa época não tinha isso não. Sabe o que eu lembro? Eu jogar futebol, não tinha bola. Aí sabe como é que a gente jogava bola? Com latinha de cerveja, a gente amassava ela bem. E aí era uma quadra assim mais lisa, e eu fui pro gol. O futebol rolando, o menino chutou, a latinha veio e encravou aqui na minha perna aqui, ó. Eu tenho uma outra marca da promessa, que eu tenho 2. Está marcada aqui até hoje. Era um outro mundo. Não tinha solidão. Era primo, era avô. A gente ia no culto domingo de manhã e domingo de noite. Quem cansou de ir no culto domingo de manhã e domingo de noite? Hoje a pessoa vai uma vez no mês e fala assim: minha cota está batida. Agora, só online, enquanto eu estou comendo aqui meu iFood e assistindo a série. Eu assisto a série, assisto o pastor, assisto aqui e com a playlist aqui. Oi, seu cérebro vai fundir. Sabe o que mais tem no mundo hoje? Gente se sentindo rejeitada, porque o ser humano não nasceu para ficar sozinho, ele nasceu para amar e ser amado. Pode mentir quem for, de qualquer
seção da sociedade moderna. No fundo, bem lá no fundo, o sonho de todo mundo é casar e ter filho e constituir família e ser feliz. Pode viver na negação, disfarçando as aparências, enganando as evidências, mas no fundo é isso que todo mundo quer: é amar e ser amado e ter uma família. E o que a solidão e a injustiça estão causando? Adoecimento. Que tipo de adoecimento? Emocional, físico e espiritual. Você sabia que mais de 80% das doenças que a gente tem no corpo surgiram na nossa mente? Você sabia que os cientistas estão descobrindo agora que você vive agora uma grande dor. Se você não leva essa dor aos pés de Jesus, se você não deixa Cristo tratar essa dor, dentro do prazo de até 24 meses, aquilo vem até você em forma de uma diabetes, de uma pressão alta, de um câncer, de alguma coisa. Ou seja, o corpo reflete a doença da mente. As famosas doenças psicossomáticas. Isso é mais velho. Eu nasci ouvindo isso. Então, as pessoas estão doentes, e principalmente, a pior doença, a doença espiritual. O que é a doença espiritual, gente? É o afastamento de Deus. Gente, céu não é rua de ouro. Céu não é Davi, Salomão, Abraão e Moisés. Céu é estar perto de Cristo. Por isso o céu não precisa ser uma coisa que vai começar só quando você morrer. Você pode começar a experimentar o céu hoje, porque você pode ter a presença de Cristo hoje. E o que é inferno, sim? Inferno muitas vezes é ter tudo: é ter mulher, é ter dinheiro, é ter carro, é ter seguidor, é ter fama, mas estar afastado do seu Criador. Essa é a pessoa mais miserável que já pisou. Ela é tão miserável que a única coisa que ela tem é dinheiro. Essa pessoa é miserável, essa pessoa é triste. Ela é aquilo que a gente chama na teologia de desgraçada, ou seja, desprovida da graça. Não encontrou a graça de Cristo. Por isso entenda, você que está aqui no reino de Deus, os dias são difíceis, as pessoas estão se sentindo só, elas estão vivendo injustiça, e por isso estão doentes, no corpo, na alma e no espírito. Eu estava vendo uma filmagem sobre como as pessoas tinham muito menos doenças no passado. A medicina avançou, sim ou não? Temos hoje melhores hospitais, sim ou não? Quem louva a Deus pelos médicos aqui, pelo avanço da medicina? O que eu vi de médico morrer durante a pandemia, mas hoje as pessoas estão morrendo em vida. Em vida. O corpo está aqui, o coração está batendo, mas dentro dela, um jovem me falou isso aqui, ó, nesse lugar aqui. Foi sábado à noite, no encerramento do Confra. Aí, ó, o velho fala Confra, do Legacy Conference. Legacy Conference é Confra em língua estranha. E o jovem falou no meu ouvido assim: pastor, eu vim de casa hoje e eu falei com Deus assim: hoje eu desisto de tudo. A pessoa está viva, tem batimento cardíaco, mas ela está morta. Não sonha mais, não quer crescer, não sonha em viver, em conquistar. E crente ainda tem um outro problema. Além disso tudo aqui, a gente espiritualiza tudo como: se Jesus está para chegar, eu quero mesmo é não ter amigo nenhum, eu quero mesmo é ficar aqui no meu canto, eu vou casar para quê? Para pôr filho nesse mundo sofredor? Não, meus filhos não vão ser sofredor. Estudar teologia para quê? Para discutir com o demônio? Não quero discutir com o demônio, eles que se lasquem para lá. Eu não quero fazer nada, eu não quero ter empresa, eu não quero. Ei, não é esse o pensamento de um cristão cheio do Espírito Santo. O mundo está um caos? Sim. Está difícil sobreviver nesse mundo insano? Sim. Mas a Bíblia tem uma outra perspectiva para mim e para você. Uma outra perspectiva. E eu amo a Bíblia, sabe por quê? Ela não passa pano para os problemas.
Não passa pano para os problemas. Se você acorda todo dia de manhã pensando, estou acordando num mundo solitário, injusto e doente, como é que você vai viver aquele dia? Como é que você vai enfrentar aquele dia? A resposta está no verso 2 que nós lemos aí de Romanos. Não se amoldando ao padrão deste mundo. Sabe o que eu amo nesse texto aqui? É que ele não está negando que a coisa está... Paulo não está negando que existe um mundo e que esse mundo está um caos. Ele não nega. O que ele diz é: não assuma a forma da doença, da injustiça, da solidão, de tudo que você está vendo acontecer. Não aceite ser mais um dos 8 bilhões de zumbis que ficam andando para lá e para cá assim, só correndo atrás. O que você está querendo? Correndo atrás. Correndo atrás de um rabo de saia, correndo atrás de um dinheiro, correndo atrás de uma alegria. Eu descobri que se você parar tudo e começar a correr atrás de Jesus, Ele manda as coisas começarem a correr atrás de você. Ele começa a mandar até você as bênçãos, a provisão, o consolo. Por isso que a Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Ou a gente crê na palavra de Deus, ou vamos rasgar tudo e ir embora. Isso significa, primeiro, o texto não nega que o mundo está ruim, está difícil. Segundo, há uma alternativa para esse mundo insano. Qual é a alternativa? Não se amoldar a esse mundo. Como, pastor? Como que a gente não se amolda se tudo ao nosso redor está solitário, tudo ao nosso redor está injusto, tudo ao nosso redor está doente? O texto diz: transforme-se pela renovação da sua mente. A palavra usada pelo apóstolo aqui é metanoia. Metanoia no grego literalmente significa aquela lagarta que era lagarta e transformou-se numa borboleta. Deus quer que a gente viva uma metanoia, uma transformação que não vai mexer com isso aqui não. O povo hoje está muito ligado em visual. Nossa, a cintura dela é qual? E esse cabelão? Olha a boca, olha quantos silicone. Mas e a mente? E a renovação da mente? E a transformação da mente? É isso que Deus tem para nós. Eu quero dar para você hoje 3 propostas diferentes para esses 3 problemas que estão transformando o mundo numa insanidade, que estão levando as pessoas a viver uma dor e uma tristeza insana. Está lá em 1 Coríntios capítulo 13, verso 13. O apóstolo Paulo diz assim: agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor. O maior destes, porém, é o amor. Veja bem, a Bíblia tem quase 32 mil versos, 7 milhões de palavras, 1189 capítulos. Para você ler a Bíblia toda num tapa só, você precisa de 56 horas. Eu só li umas 12 palavras de um único verso, e só nesse um verso já tem uma metanoia e uma transformação para a nossa vida, que combate toda doença, toda injustiça e toda solidão. O apóstolo começa dizendo o seguinte: apesar disso tudo que o Lucinho falou, apesar da abertura das Olimpíadas, apesar do que está acontecendo na Venezuela, apesar do Putin estar lá fazendo guerra, apesar dos conflitos e da pobreza, apesar do individualismo, da rejeição, da solidão, apesar das doenças psicossomáticas, ainda permanece a fé, a esperança e o amor. Ei, você vai viver do jeito que você escolher viver, e não do jeito que vai ser imposto a você. É verdade que num mar de gente fazendo a mesma coisa, a tendência é fazer a mesma coisa. Eu sempre gosto de contar a história do Claudinho, meu amigo aqui da igreja, que era gago, e eu, quando era amigo dele, eu comecei a ficar gago. A gente era muito amigo.
Então um dia eu cheguei em casa, falei com a minha mãe: mãe, me dá um copo de... Ela falou: para de andar com o Claudinho. Minha mãe era extremamente calma, sabe? E aquele grito pacífico arrancou o Claudinho de dentro de mim. Na verdade, ela falou assim: você vai ficar 10 dias sem ver o Claudinho. E no final dos 10 dias eu estava falando normal. Resumindo, pardal que anda com João de Barro vira servente pedreiro. Se você andar... O Tim Robbins, gente, olha bem, o que os coaches falam há tanto tempo está na palavra de Deus há 3.000 anos atrás. O Tim Robbins fala que você é a média das 5 pessoas com quem você mais anda. Pega 5 pessoas com quem você mais anda, você vai ter o QI parecido com dela, vai ter os sonhos parecidos com dela, vai pensar em política como elas, vai torcer para os mesmos times que elas, tudo igual. Olha os 5 com quem você anda. Dá um susto ou não dá? Hã? Você fala: Jesus, eu estou crescendo para baixo. Então só aqui já tem uma dica para você sobreviver esse mundo insano. Sabe o que é? Seja colega de todo mundo, trate bem todo mundo, dá abraço, 3 beijinhos e curte o que você quiser. Mas amigo, intimidade é só para gente que está querendo viver a vida como uma metanoia do céu. Eu não vou demorar, eu vou ser bem breve. Primeira coisa então, a fé combate as doenças. A fé combate o quê? As doenças. As doenças não foi uma das 3 coisas citadas que está transformando esse mundo num mundo insano. A fé vence doenças, sejam elas quais forem. Então, olha o que diz o texto, só ouve. Quando essa mulher ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão, tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar no seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Eu acabei de ler Marcos 5, 27 a 29. A mulher tinha uma menstruação que não acabava. Você mulher, homem não vou nem falar, mas você mulher, porque mulher é resistente. Homem ouve falar que alguém está com gripe, ele arria, né? Mas você mulher já imaginou como uma menstruação, um fluxo de sangue, 12 anos. Ela falou assim: eu não preciso de um gabinete pastoral com ele, eu não preciso que ele ore por mim, eu não preciso que os apóstolos me unjam, é só encostar. Isso é uma fé que fala assim para a doença: você não é o meu modus operandi. Eu vivo a vida de cura e não uma vida de doença. Sabe o que acontece com muitos de nós, gente? Eu já tive muita doença. Esse ano mesmo já lutei com doença. Sabe o que a gente quer fazer com a gente? A gente prega para a gente mesmo o tempo todo. Sabe o que a gente começa a falar para a gente mesmo? Não, a sua família tem isso. Vive assim. Todo mundo é depressivo lá. Não, o povo lá da sua casa é meio suicida mesmo. Não, o povo lá é doente. O povo tem problema de estômago lá. Glaucoma, todo mundo tem na sua família. Diabetes, pressão alta? Não, quer ver, ó, sua avó, seu primo, sua tia. Aí a gente vai falando assim: é mesmo, mas na glória eu vou ter um corpo glorificado. Se nós não tivermos fé, nós adoecemos. E eu não estou falando só de doenças do corpo, da alma e do espírito. Eu estou falando: a vida perde a cor. Você tem que ter fé. Olha o que essa mulher, ela disse para ela mesma: se eu tão somente tocar nele. Aí Jesus para. Quem já viu essa cena no The Chosen aqui? Se você não sabe o que é The Chosen, no final vem aqui aceitar Jesus, por favor. É o melhor Jesus que eu já vi. Um Jesus crente mesmo. Ele para e ele fala assim: alguém encostou em mim. E Pedro, muito desbocado, tipo eu, Pedro olhou para Jesus e falou assim: Senhor, quem não te tocou? Tem uma multidão aqui, poxa vida. Se alguém não te tocou, não está aqui. Todo mundo está esbarrando no Senhor.
Jesus falou assim: não foi um toque comum, foi um toque de fé. Nessa noite você vai fazer um toque de fé, tocar Jesus pela fé, e vai dizer: Jesus, cura a minha vida, cura essa raiva que eu tenho dos outros, cura esse sentimento de injustiça, cura essa vontade de vingar, cura, Senhor, me cura, me ajuda, Deus, a liberar perdão, tirar amargura, ranço, ódio do coração. Eu e você precisamos de fé. O nome desse culto é culto fé. Deus deu ele ao pastor André há mais de 15 anos atrás, exatamente porque essas duas letrinhas tão pequenininhas tiram você desse mundo caótico e colocam você numa jornada de gigante. Você começa a olhar a vida não dizendo: ai, quando eu for para o céu eu vou alcançar, mas você começa a obter os resultados aqui. Sabe o que me deixa triste? Muitas vezes lá no secular eu vejo mais fé do que dentro da igreja. Você sabe os atletas brasileiros que estão nas Olimpíadas? Sabe qual é a média salarial deles? R$2.000. Os caras se matam, a entrega deles é total. Eles acreditam que podem ganhar o ouro olímpico. Eu li que um jogador eu não sei nem o nome do esporte, é um trem que tem um taco lá, ele quebrou o dedo 2 semanas atrás. O médico falou assim: você não vai poder mais ir para a Olimpíada. Ele falou: o que dá para fazer? Ele falou: pode cortar a ponta do dedo aqui, e em 10 dias você está bom. Ele falou: amputa. Amputou a ponta do dedo. Procura aí depois, aí, escreve aí: o dedo amputado do doido da Olimpíada. Você vai ver. O cara amputou o dedo. Adivinha em quê? Na fé de que ele pode ganhar o ouro olímpico. E o ouro olímpico, ele tem mais fé nisso do que ponta de dedo. Muitas vezes nós temos a palavra de Deus, a casa de Deus, homens de Deus, e a gente fica assim: será? Será que as coisas... para mim nada dá certo. Eu não ganho nada, não ganho nem rifa, não ganho beijo, não ganho like, não ganho nada. Mentira! Você vai sair daqui hoje com um espírito de fé, e a doença vai embora em nome de Jesus. Segundo, a esperança combate as injustiças. A esperança combate o quê? Leia depois na sua casa Lamentações capítulo 3. Jeremias estava lamentando, chorando as injustiças que eles estavam vivendo. É um dos capítulos mais tristes da Bíblia. De repente, olha o que ele fala lá no verso 21. Todavia quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inegociáveis, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O que é esperança, Lucinho? É a confiança absoluta de que Deus tem um projeto que não vai dar errado para a minha vida e para a sua vida. Você não é fruto do acaso. Nós não vamos ver o que vai dar a sua vida, não. A sua história, a Bíblia diz, já foi escrita na palma da mão do Senhor. Sabe de que ele te chama? Não é de campeão, mais que vencedor. Você não vai ser, não, você já é. Você sabia que Deus vê a vida da gente passado, presente e futuro ao mesmo tempo? Você sabia que Deus não fica olhando só para 2024 aqui e acompanhando a gente, falando: não, vai devagar aí que eu não aguento ver tudo, não. Ele vê você antes de nascer. Deus vê você embrião lá na barriga da sua mãe, e Deus já te vê glorificado lá na eternidade. Ele já viu o final, e Ele escreveu o final. Onde está escrito o final, Lucinho? Apocalipse 17, verso 14. Vencerá o Cordeiro, que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e vencerão juntamente com o Cordeiro os seus amados, eleitos e fiéis. Vai vencer o Cordeiro e vai vencer todo mundo que está com o Cordeiro. Isso gera esperança. Esperança é a gasolina para levantar de manhã e tomar um café e falar: vamos para a guerra. Deus está com a gente, vai dar certo, o plano dele vai funcionar. Esperança é o que não deixa a gente morrer, é que mantém os olhos da gente brilhando,
é que mantém a gente vivo para continuar e não parar. Ei, pense na misericórdia e na fidelidade de Deus que te trouxe até aqui. Ai Deus, pastor, mas você não sabe as coisas que eu vivi, e você não sabe as que eu vivi, e estou vivendo. Mas eu levanto a cada dia de manhã, eu me recuso a transformar a obra de Jesus na cruz numa encenação. Gente, mais triste do que uma abertura de Olimpíada daquele jeito blasfemo é a gente que diz que crê na palavra de Deus, com tantas promessas, levanta pela manhã, ai, vamos, né, para essa enconha dessa, ai, Jesus olha e fala assim: Espírito Santo, confere aí, o nome desse menino é meu mesmo? Pegou aí o livro da vida? O nome dele está aqui, Senhor. Mas do jeito que ele está ali, não está parecendo que a minha morte adiantou nada, não. Não faça a morte de Jesus parecer à toa. Jesus não morreu só para levar a sua alma para o céu quando você morrer. Ele morreu para te dar esperança hoje. As injustiças virão? Virão, mas calma, você não é o juiz, tem um justo juiz que defende a minha causa e a sua causa. Se você souber esperar, o problema é que a gente é igual, a gente avança na hora que é para ficar quieto, e fica quieto na hora que tem que avançar. Tem hora que é para a gente ir para cima, e a gente fica assim: eu vou orar ao Senhor. Deus fala: só vai, menino, só vai. É Moisés lá na beira do mar: Senhor, o que a gente fazemos? Deus falou: por que clamas a mim? Vai embora! E tem hora que é para a gente ficar quieto e falar: Deus, estou tomando pedrada, estou sofrendo aqui um prejuízo, estou sendo passado para trás, eu vou dar na cara dessa pessoa, Jesus. Jesus fala assim: não vai não. Minha é a vingança, diz o Senhor. Por isso que 1 João chama Jesus de nosso advogado. Ei, seu advogado está com a sua causa na mão, e ele não costuma perder nenhuma causa. Você tem que esperar, porque quando você espera, eu posso te dar uma dica: que hora que você vence a causa? É quando você larga ela de vez e fala: ô Jesus, está com o Senhor mesmo. Quando você entregado mesmo, a causa vem, a resposta vem. Quem quer ver essa injustiça se transformar em esperança aqui? E último, que eu senti o ronco da sua barriga daqui: o amor combate a solidão. 1 Coríntios, gente, 13, talvez seja o capítulo mais lindo da Bíblia. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não tem inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Sabe como é que você faz sobreviver num mundo insano? Paga todo esse ódio e essa indiferença com amor. Ah, Luci, mas o que é amor? O pessoal acha que amor é aquele coraçãozinho do WhatsApp. Sabe o que é amor? Vou traduzir para você a palavra amor: servir. Isso é amor. É lavar os pés. É ser criticado, e aí você faz uma oração para abençoar a pessoa que te criticou. E alguém chega e fala assim: você viu o que fulano falou de você? Você fala assim: eu abençoo ele em nome de Jesus. Eu a abençoo. Isso é amor. Amor é você servir quem não pode te dar nada em troca. Amor é você olhar para as pessoas pensando: o que eu posso dar para elas, e não o que eu posso tirar delas. Por isso que o amor é muito diferente da paixão. Adolescentes e jovens se apaixonam. Ei, Deus quer para você muito mais do que paixão. Ele quer te dar amor. Amor. Igreja, muitas pessoas vêm para a igreja
Um dia um cara falou, eu falei com um cara assim: você está vindo no culto, que bom. Ele falou: é, pastor, eu estou vindo aqui que eu estou tentando vender seguro. Eu falei: esse tipo de demônio é novo. O cara vem na igreja, aí você entendeu? Ele não vem para adorar, ele vem porque ele descobriu um nicho para vender seguro. Quantas pessoas não vêm ao culto para achar uma varoa? Pode achar, mas aqui ainda não é e não vai ser o programa do Silvio Santos. Quantas pessoas vêm ao culto para avaliar o louvor, a palavra, para dar uma nota, porque eu gosto do pregador tal. Gente, o dia que a gente entender que dele, por ele, para ele são todas as coisas, você começa a fazer uma comida com amor, você veste uma roupa com amor, você presenteia alguém com amor, você dá um sorriso para quem não sorri para você, você dá bom dia, você se torna alguém que se envolve na dor alheia, você começa a transformar o mundo a partir do ágape. O que é ágape? Amor sem condição, amor que não tem nada pré-estabelecido. Eu te amo porque você existe. Eu não te amo porque você me ama de volta. Eu não te amo porque você me paparicou, porque você me elogiou. Eu te amo porque a essência do meu pai é amor, e eu estou começando a virar amor junto com ele. Então você começa a amar. Olha como é que Deus foi, ó. Deus amou o mundo de tal maneira que serviu o mundo. Como? Entregando o que ele tinha de melhor. Quem serve não entrega o pior, entrega o melhor. Deus não tinha 20 filhos e Deus falou: qual que é o mais nojento aqui desses 20? Vai você, preguiçoso, desce lá e morre, que é um favor você morrer. Não, ele tinha um menino maravilhoso, que nunca viu pornografia, que nunca falou um palavrão, que só fez o bem. Esse veio aqui, morreu e mostrou. Não há uma vez na Bíblia que Jesus diga eu te amo, nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas, nem João. Mas aquele que nunca disse eu te amo, ensinou a gente a amar, ensinou com as atitudes, com o olhar, com o toque, com o carinho. Quando o doente tocava nele, ao invés dele se contaminar, o doente era que era curado. Ele dava palavras de vida eterna, ele dava cura, ele dava vida. E ele convida eu e você hoje para vivermos num mundo insano, amando. Qual é o segundo mandamento, Lucinho? Ame o seu próximo como? Como é que você se ama? Ame as pessoas assim. Queira para elas o mesmo. Eu tenho um amigo meu, gente, que ele é rico e eu não sou, mas ele acha que eu sou por causa do meu nome. É uma luta eu explicar isso para as pessoas que eu não. Aí eu falei com esse amigo sem querer, eu caí na besteira de falar com ele assim: cara, eu tô sem carro. Para quê? O cara só anda de carrão. Todo lugar que esse cara ia, ele me ligava e falava assim: achei um carro aqui, sua cara. Só que os carros que era minha cara não era minha, era a cara dele. Quem entende o que eu estou falando? Mas eu achei bonito. Ele sentia a minha dor. Um cara rico. O que é que um cara rico tem que preocupar de achar carro? Um Zé dentro d'água? Não. Aí eu chamei a minha esposa e falei: tá vendo, Patrícia? Fulano, todo mundo critica ele, fala que ele é metido, aparecido. Na verdade, olha quem ele é. Ele é um cara que gosta de coisa boa, sim, mas o que ele quer de bom para ele quer de bom para todo mundo. O que você quer para você quer para os outros também? O dia que a gente chegar nesse nível, nós estamos amando as pessoas como a nós mesmos. E eu encerro essa palavra dizendo o seguinte: em que frequência você vai viver? Eu sou da época do rádio, e no rádio você tem que achar a frequência. A nossa rádio super aqui tem uma frequência. Você tem que entrar na frequência ou do mundo insano, que aí você vai ter solidão, injustiça e doença, ou você vai sintonizar na frequência da fé, da esperança e do amor. Quando que você coloca na frequência? Quando você levanta pela manhã. Todo dia quando você levantar pela manhã, você tem que dizer: eu escolho não viver uma vida doente,
uma vida baseada na injustiça e nem uma vida sozinha. Tudo ao meu redor diz que esse mundo está para me engolir e acabar comigo, mas eu vou viver esse dia na fé, na esperança e no amor. Eu não vou me deixar tomar por esse mar de injustiça e esse caos que está ao meu redor. Eu vou fazer a diferença. Qual a frequência você vai sintonizar? Ai, Luci, mas as pessoas não ajudam. Elas não vão ajudar, elas já estão na frequência errada. Eu e você temos que viver na frequência do Espírito Santo, e nós temos que trazer outros para essa mesma frequência. Quem entende o que eu estou falando? Lucinho, como sobreviver no mundo insano? Com fé, com muita esperança e amando, 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 amando.